Na aula de hoje, a gente vai trabalhar o conceito de derivada parcial de uma função de várias variáveis. Então, vamos trazer primeiro a nossa definição do que é a derivada parcial, né? O que são as derivadas parciais de uma função. A definição também vai vir do limite, assim como na derivada parcial, na derivada comum, né? Então, por exemplo, a gente tem lá a f' de x0 definida como limite de x indo para x0 da f de x menos f de x0 sobre x menos x0, que vem lá da taxa de variação, que a gente toma o limite, tudo mais, né? Conceitos que a gente vê lá no cálculo 1. Agora aqui, a gente tem uma função de várias variáveis, então quando a gente está avaliando uma derivada, a gente tem um ponto específico entre n pontos que a gente tem da minha função, correto? Então, a definição, ela vai ser bem parecida, como eu falei, só que agora a gente não tem mais um ponto, né, com somente uma variável, a gente tem um ponto P aqui, por exemplo, de y1 até yn. Então, a gente vai primeiro ver em qual variável a gente está derivando, certo? Porque a gente tem n variáveis agora. Então, aqui a gente tem a variável xi. Então, a derivada parcial a gente denota, né, com essa simbologia aqui, correto? E aí, a gente tem a nossa xi ali, né? Nossa variável aqui, tá certo? Então, a derivada parcial de f em relação à variável xi no ponto P, que é o ponto y1 até yn, ela vai ser o limite de xi tendendo ao yi, porque a gente está fazendo em relação à variável xi. Então, antes, a gente estava fazendo, né, a derivada ali em relação a x0. Então, o x indo para x0, né, quando a gente estava ali nas variáveis na função de uma variável. Mas vou até apagar aqui. Vamos focar aqui agora. Então, a gente vai fazer a função, né, aqui aplicada no y1 até yn, porém, no lugar da entrada i, ao invés do yi, a gente vai ter o xi. Então, a gente substitui no ponto P a entrada i pelo xi, né? E faz menos a f aplicada no ponto P, dividido por xi menos yi. Geralmente, a gente também faz essa notação, né, da derivada em relação a xi como a f de xi com o índice xi ali embaixo, tá? No início aqui a gente vai usar essa primeira notação e depois a gente vai utilizar a segunda por ser mais fácil, tá certo? Então, vamos ver as derivadas agora para uma função de duas variáveis. Como a gente tem duas variáveis, nós vamos ter duas derivadas parciais em relação a x e em relação a y. Então, por exemplo, a derivada de f em relação a x no ponto x0, y0, como a gente está derivando em relação a x, então, o que substitui aqui? Na entrada x. Então, vai ficar f de x, y0, menos f de x0, y0. E na parte de baixo, x menos x0. Agora, derivando em relação a y, o que vai mudar aqui é o y, a entrada y, e embaixo y menos y0. Então, f de x0, y menos f de x0, y0. Eu sei que aqui, né, muitos y0, yi, né, muita notação, fica às vezes realmente complicado da gente estar entendendo. Mas o que eu quero trazer aqui com essa definição é relembrar justamente, né,
lá do cálculo 1, que a gente tem aquele limite, é praticamente a mesma coisa que a gente está fazendo aqui, só que a gente está estendendo a funções de várias variáveis. E como a gente tem mais de uma variável, a gente vai ter mais de uma derivada. E aí a gente vai chamar das derivadas parciais, tá certo? E claro que o conceito geométrico também vai mudar, a gente vai ver isso também em seguida. Mas vamos aqui num exemplo aqui, para calcular a derivada em relação a x na função f de xy igual 16 menos x² menos y² no ponto 1, 2. Então, agora o meu ponto P, que é o x0, y0, é o ponto 1, 2. Então, a gente tem que o x0 é 1, y0 é 2, correto? E aí, a gente tem a minha função, né, 16 menos x² menos y². Para calcular a derivada parcial em relação a x, a gente vai precisar calcular quem que é f de x, y0. A gente vai precisar desse termo. E também a f de x0, y0, né? Ou seja, a f de 1, 2. Então, quem que é o y0? A gente viu ali. O x aqui é x, tá? O x não muda, o x continua. 2 é o meu y0. Então, eu vou substituir o x aqui, continua x, o y eu vou substituir por 2. Então, a gente vai obter 16 menos x² menos 2², que é 4. Ou seja, ficou 16 menos 4, 12 menos x². Essa aqui é a minha f de x, y0. Agora, quem que é a f de x0, y0? É a f de 1, 2, que é substituir agora por 1 e 2 ali. Então, 16 menos 1² menos 2². Vai ficar 16 menos 1, 15, menos 4, 11. Esse valor é 11, correto? Eu tenho esses dois valores, agora eu vou montar o meu limite. Então, derivada parcial em relação de f em relação a x, ela vai ser o limite de... O x aqui está indo para x0, o x0 é 1, então x indo para 1, de x menos x0, então x menos 1, x menos x0, que talvez eu vou botar a definição primeiro, né? Só pra gente... x indo para x0, x menos x0, f de x, y0, menos f de x0, y0. Continuando, então, vai ficar limite de x indo para 1 de x menos 1. Ali o meu f, de x, y0 ficou 12 menos x². Então, 12 menos x². Menos 11. Eu nem vou colocar entre parênteses aqui, né? Porque menos 11 é o f, é o f de x0, y0. Então, isso aqui vai ser limite de x indo para 1 de 12 menos 11, 1. Então, 1 menos x² sobre x menos 1. Continuar aqui embaixo. Aqui a gente tem uma diferença de quadrados, né? Então, vai ficar limite de x indo para 1, x menos... Opa, aqui é 1 menos x². Então, 1 menos x vezes 1 mais x sobre
Como aqui a gente tem x menos 1 e na parte de cima 1 menos x, eu vou colocar o menos 1 em evidência. Então, a gente tem menos 1 menos x. E agora a gente simplifica. E aí, a gente vai ter limite de x indo para 1. E a gente tem um menos 1 aqui, não pode esquecer, tá? Então, vai ficar menos 1 menos x. Menos 1 menos x de x indo para 1. Então, a gente vai ter menos 1, ou seja, menos 2. Então, a derivada parcial, ou seja, a derivada de f em relação a x, aplicado no ponto 1, 2, é igual a menos 2. Vamos falar só um pouquinho aqui rapidamente sobre a interpretação geométrica do que é a derivada parcial. Relembrando o que é a interpretação geométrica da derivada parcial em uma variável, a gente vai ter que a derivada... Opa, deixa eu pegar outra canetinha aqui. A derivada parcial avaliada no ponto x0 é o coeficiente angular da reta que da reta tangente ao gráfico da função f de x, né? No ponto x igual a x0. Essa é a interpretação geométrica do que é a derivada em uma variável. Aqui também vai ser o coeficiente angular de uma reta. Porém, a gente não pode só falar que passa pelo ponto x0 e y0, porque agora a gente não tem uma curva no R2, né? Isso aqui é a interpretação geométrica no caso de duas variáveis, tá? Como a gente já conversou em várias aulas, quando a gente aumenta, né, a quantidade de variáveis, a gente vai perdendo a visualização geométrica. Veja que, para o caso de uma variável, a gente tem x e f de x, ou seja, o gráfico a gente faz no R2, no meu plano cartesiano. Agora, para R2, ou seja, uma função de duas variáveis, a gente tem o x, tem o f de x, tem o x, tem o y e tem o f de xy, ou seja, a gente tem três informações, a gente precisa do plano tridimensional para fazer o gráfico. Então, as imagens, né, são obviamente diferentes. Claro que a gente pode ter uma reta sim, a gente pode ter figuras, né, que sejam, que a gente consiga transportar para o R2, mas, no geral, não é assim. E aí, a gente não pode falar simplesmente de uma reta tangente que passa pelo ponto x0, y0. A gente vai ter que ter uma referência, ou seja, a gente precisa de um plano de referência. Então, o plano é o y igual a y0. Então, a derivada em relação a x, nesse ponto, vai ser, né, o plano, a reta tangente, né, o coeficiente da reta tangente, que passa no ponto x0, y0, no plano y igual a y0. Tá? Aqui tem uns desenhos aqui, pra gente mais ou menos tá entendendo que a gente precisa desse plano, né? Mas é um pouquinho realmente difícil, às vezes, da gente estar visualizando, tá? Mas esse é o conceito também. De novo, obviamente, vai ser tudo muito parecido com conceitos no R1, né? A gente vai fazer esse processo de estar estendendo a outros RNs a mesma coisa. E vai também condizer para futuros, né? Para maiores, valores maiores que 2 também vão condizer. Vão ter uma interpretação geométrica também, vai também ter a ver com a reta, porém, a gente não vai saber desenhar uma reta no R4, correto? A gente não tem consciência geométrica, dimensão, né, para identificar esses termos, né? No R3 já é um pouco difícil da gente visualizar, né? Mas
vai matematicamente, algebricamente, vai ter tudo igual. Vão ter as derivadas parciais iguais, vão ter tudo igual, tá? Só muda que a gente não vai conseguir visualizar essa coisa, né? Mas é isso. Vamos continuar. Uma outra coisa que a gente tem é um vetor, né? Que a gente chama de gradiente, que ele é formado pelas derivadas parciais de uma função. Então, por exemplo, a gente tem a derivada parcial em relação a x e em relação a y, quando a gente tem duas variáveis. Então, o vetor gradiente vai ser aquele que na primeira entrada eu tenho a derivada parcial em relação a x, na segunda a variável a derivada parcial em relação à variável y. E se fosse para mais, né, valores, se a gente tivesse em relação a z, em relação a w, né, dependendo de quantas variáveis for, a gente segue essa ordem, né? Então, a gente tem o vetor gradiente definido dessa forma. E por que ele é importante? Porque ele fornece uma direção e um sentido, né? Porque ele é um gradiente, ele é um vetor, desculpa, é um vetor, né? Então, vetor, a gente tem módulo, direção e sentido, e ele vai apontar para o maior crescimento, né? Quanto mais, qual é o maior crescimento? Ele vai representar essa taxa de crescimento da minha função, onde ela cresce mais rapidamente, tá? Então, a magnitude aqui que ele está falando seria, né, o tamanho do meu vetor. Então, o vetor, ele também, além dessas informações, ele também é perpendicular à reta tangente à curva de nível. A curva de nível, lembra que é aquele valor que a gente substitui a função e dá uma constante, certo? A gente tem lembra que a gente fez as curvas de níveis da função, onde às vezes, né, sempre dava uma circunferência. Em qualquer ponto que você pegue, sempre vai ser circunferência, né? Quando você secciona ali a minha figura geométrica, né? Claro que tudo depende de quem é a função, de quem que é o desenho, né? Quem que é a figura. Mas, enfim, o vetor gradiente, então, ele tem essa importância por dar muitas informações. Então, aqui a gente já está ampliando os horizontes, né? Quando a gente estava lá numa função só, a gente tinha, de uma variável só, a gente tinha apenas uma informação, que era o coeficiente angular da reta tangente. Não que não seja importante, com certeza é, mas para cá, a gente, além disso, quando a gente considera esse vetor gradiente, a gente consegue agregar muito mais informações também na minha função. Além disso, o vetor gradiente também, ele é usado para a gente definir uma coisa que a gente chama de derivada direcional, que agora, que aqui, desculpa, a gente não vai entrar nesses detalhes, tá? Não faz parte da nossa ementa aqui no cálculo 2, mas em alguns outros, né, cálculos, enfim, pode ser trabalhado no cálculo 2, a questão de derivada direcional. Mas, basicamente, a gente está usando o vetor gradiente para estar calculando derivada em direção a um vetor. Então, a gente vai ter isso. A derivada direcional é mais ou menos por aí, tá? Mas a gente não vai entrar nesse mérito agora. Um outro conceito que a gente tem aqui é a diferencial total da função. Então, a diferencial total vai ser a df. A df é a diferencial total da f, e ela vai ser simplesmente a gente pegar as derivadas parciais, derivada parcial de x, dx, mais derivada parcial de y, dy. Isso para duas variáveis, né? Para n variáveis, fica aqui desse jeito, né? df igual derivada parcial em relação a x1, dx1, mais tananana, df, derivada parcial de f em relação a xn, dxn, tá? Mas não tem contas a fazer, é basicamente você encontrou as derivadas parciais, todas as derivadas parciais possíveis da função, você consegue montar tanto o vetor gradiente quanto a diferencial total, tá certo?
Agora vamos a alguns exemplos para a gente estar, de fato, entendendo melhor o que é, como calcula, né, na verdade. O que é, a gente já conversou, mas como que a gente faz os cálculos da derivada parcial? E ali também uma coisa, né, que quero chamar a atenção é que a gente calculou, através do limite, a derivada parcial em um ponto específico. Assim como a derivada de uma função é uma função, a derivada parcial em relação a x também é uma função. Pode dar um valor constante? Pode, mas ela é uma função, tá certo? E que a gente vai, que é quando a gente aplica no ponto, a gente consegue, né, o coeficiente angular e tudo mais. Mas, independente de a gente aplicar em algum ponto ou não, isso a gente vai usar depois para a gente fazer nossas avaliações de máximos e mínimos, por exemplo, que a gente vai precisar aplicar em algum ponto específico. A gente precisa saber calcular como que a gente calcula. Bom, o cálculo lembra muito não, né? Vai usar todas as regras de derivação de derivada lá de cálculo 1. Mesma coisa. Só que aqui, o que vai mudar? Quando a gente está derivando em relação a x, a gente vai simplesmente tratar o y como se fosse um número. Então, por exemplo, aqui, f de xy é raiz de xy. Se a gente quer encontrar a derivada em relação a x, a gente vai esquecer o y. É como se a gente estivesse fazendo isso aqui, ó. A derivada de raiz de 2x. É isso que a gente está fazendo aqui. Só que em vez de 2, é um y. Então, quando a gente está derivando em relação a x, a gente vai tratar o y como se fosse uma constante, correto? Então, eu tenho uma constante multiplicando o x. É isso que a gente tem. Como aqui a gente tem uma raiz, poderíamos tratar como uma composição e fazer via regra da cadeia, né? Poderíamos fazer dessa forma. Ou também poderíamos escrever como uma potência e usar a regra da potência. As duas maneiras vai dar na mesma coisa. Então, aqui eu vou fazer pela regra da cadeia. Então, aqui, se fosse 2x, como que ficaria? A derivada da raiz. Opa! Vamos relembrar aqui primeiro como que é? Se fosse só apenas raiz de 2x. Raiz de x, aliás. Vamos até fazer o seguinte, vamos aqui fazer raiz de x. Raiz de x é a mesma coisa que x elevado a 1 sobre 2. 1 sobre 2 sai para fora multiplicando, o x diminui 1 no expoente. Então, 1 sobre 2 menos 1, que vai ficar menos 1 sobre 2. Então, fica 1 sobre 2, x na menos 1 sobre 2, ou seja, 1 sobre 2 raiz de x. Então, vamos voltar naquele outro exemplo aqui, em que a gente tinha a raiz de 2x. Raiz de 2x. Raiz de 2x, como eu falei, a gente pode escrever como uma potência, pode fazer regra da cadeia, ou inclusive pode até separar. Eu posso separar, posso escrever raiz de 2 vezes raiz de x. Isso aqui é uma constante. Então, eu só derivo isso daqui. Então, temos essas 3 maneiras, acho que eu falei, de fazer, né? Eu acredito que a mais fácil aqui seja fazer regra da cadeia, mas assim, na verdade eu não sei, eu acho que os dois é a mesma dificuldade, né? Se você escrever raiz de 2 vezes raiz de x, também não vai dar muita diferença, acredito eu. Então, pela regra da cadeia, vai ficar a derivada da primeira, que é raiz de x, aqui a gente acabou de fazer. Então, fica 1 sobre 2 raiz de avaliado no que está de dentro, né? Então, raiz de 2x.
vezes a derivada da de dentro. Derivada de 2x é 2. Então, vezes 2. Esse 2 aqui, ele vai simplificar. E agora, a gente pode escrever como 1 sobre raiz de 2x. A gente pode deixar assim, ou também podemos, né, reescrever para tirar a raiz de baixo, tá? Também não tem tanta diferença aqui para esse primeiro momento, tá? Pode deixar assim. Então, aqui, só que agora a gente fez como se fosse 2 vezes x ali dentro. Só que eu tenho 2 vezes y. Desculpa, x vezes y. Como eu falei, aqui a gente vai fazer a derivada em relação a x, a gente esquece o y. O y, ele é uma constante. Então, como que vai ficar? Ao invés de 2, no lugar do 2, é simplesmente o y. Então, a gente tem aqui derivada da raiz, 1 sobre 2 raiz de xy, vezes a derivada da de dentro. Só que agora não é mais 2, né? É o y. Então, vezes y. Então, aqui a gente não vai poder simplificar como foi ali, porque aqui era 2x, correto? Então, ficou y sobre 2 raiz de xy. Agora, vamos ver quem que é a derivada em relação a y. Vai ficar a mesma coisa, 1 sobre 2 raiz de xy, só que agora a gente está derivando em relação a y. Então, mesma coisa, se fosse 2y ali, a derivada seria 2. Como eu estou derivando em relação xy em relação a y, o x é uma constante. Então, a derivada do y é 1, uma vez o x, x. Então, vai ficar x sobre 2 raiz de xy. Então, vou diminuir esse aqui, que isso aqui não é tão importante aqui, só os exemplos aqui pra gente entender um pouquinho melhor. Então, resumindo aqui, claro que o entendimento vai vindo conforme a gente vai fazendo os exercícios e mais exemplos, né? Mas o que eu quero lembrar aqui, focar aqui, na verdade, é que quando a gente está derivando em relação a x, o y vira apenas uma constante e vice-versa. Então, vamos para um outro exemplo aqui, que é o seguinte: 5xy menos x quadrado. Vamos fazer em relação a x primeiro. Como que vai ficar? 5xy, ou seja, aqui a gente tem uma constante. Então, é como se a gente tivesse aqui, ó, 5y vezes x. Isso aqui virou tudo constante. Então, constante permanece constante, aqui o x, a derivada é 1, então, uma vez o 5y. Então, a derivada de 5xy em relação a x, 5y. Menos x quadrado. Aqui eu não tenho y, então, simplesmente, menos 2x. Não tem y, né? Deixa eu deixar aqui no cantinho. Não quero apagar. Agora, em relação a y, derivada de f em relação a y agora. Bom, da mesma maneira, aqui a gente tem agora 5x vezes y. Nesse caso aqui é a constante, tá? Nesse segundo caso aqui, essa parte vira constante, ou seja,
5x é a derivada de 5xy em relação a y. Agora, muito cuidado. Menos 2x tem y? Não. Então, é como se fosse menos... Aqui a gente tinha menos x quadrado, só que aqui tudo que é x vira constante, então é menos uma constante. Ou seja, x quadrado não tem y. Então, se eu estou derivando em relação a y, x vira constante, derivada da constante é zero. Então, a derivada em relação, na minha f, em relação a y, é somente 5x. Veja que as duas aqui, né, as 4 que a gente calculou agora, são funções. Aí, a gente pode aplicá-las, nos pontos, né? Lembrando que aqui, todas essas que a gente viu aqui no exemplo são contínuas, então a gente vai conseguir fazer as derivadas e aí a gente consegue aplicar em qualquer ponto, tá? Agora, a OPA aqui tem raiz, então a gente tem que tomar o cuidado, né? Que esse produto dentro da raiz não pode ser negativo, certo? Então, xy não pode ser negativo. Então, ou os dois são negativos ou os dois são positivos, correto? Mas a outra aqui, 5xy menos y menos x quadrado, uma função polinomial, né? Então, não temos problemas, conseguimos aplicar em qualquer ponto. Então, a função derivada, a derivada parcial é uma função, e aí a gente consegue aplicar o ponto, né, do R2 naquela função. Então, a gente pode aplicar qualquer ponto nessa função aqui. Aqui não é qualquer porque tem uma restrição da raiz, né? Mas aqui temos qualquer ponto, a gente consegue aplicar. Agora, vamos para outros exemplos. E elevado a x quadrado vezes y. Vamos fazer a derivada de f em relação a x primeiro. Então, eu sempre gosto de ver que aqui a gente tem o e na x quadrado e o y virou uma constante. Então, eu vou até chamar ele aqui, ó, de uma k. Ele virou uma constante, é um número, né? Então, é como se fosse, na verdade... Como se fosse e, por exemplo, elevado a 2x quadrado. É isso aqui que a gente está derivando. A gente esquece o y, ele é uma constante, tá? Então, se a gente fosse derivar somente o e na x, é o e na x, derivada mais fácil que tem. Só que agora a gente tem o e na x quadrado. Então, se a gente for fazer e na x quadrado, como que ficaria? Regra da cadeia. E na x ao quadrado vezes a derivada do x ao quadrado, que é 2x. Então, fica isso. Só que agora a gente tem uma constante multiplicando. Então, se fosse, por exemplo, e na 5x ao quadrado. De novo, e na 5x ao quadrado vezes o x ao quadrado é 2x. Só que temos o 5, então 5 vezes 2x. Agora, só que em vez do 5, a gente tem o nosso y, ele é a nossa constante agora. Então, como que vai ficar a nossa derivada? E na x quadrado y vezes y vezes 2x. Y vezes 2x. Vou só reescrever mais bonitinho isso aqui. 2xy e na x quadrado y. E essa é a derivada da minha f em relação a x. Agora, vamos fazer em relação a y. Bom, em relação a y, mesma coisa. Só que agora a gente não tem y ao quadrado, né? Então, vai ficar somente vezes 1. Então, vamos ver como é que fica. E na x quadrado y. Então, eu tenho somente uma constante multiplicando y. Então, vai ficar vezes 1, porque a derivada de x quadrado y em relação a y
x² em relação a y, isso aqui vira uma constante. Então, fica... Opa! Igual a 1, não, desculpa. Igual a x². Igual a 1 vezes x². Que o x² é a constante, correto? Então, reescrevendo aqui, com x² na frente, x² e na x² y. Então, 1 é a derivada de y, né? Só que temos o x², que é a constante, multiplicando. Então, x² vezes e na x² y. Deixa eu diminuir isso aqui, que tá muito grande aqui. E aí, agora, vamos para esse próximo exemplo. Derivada de f em relação a x, primeiro, a gente tem x vezes cosseno. Então, a gente precisa utilizar aqui a regra do produto. X vezes cosseno, então, a derivada da primeira vezes a segunda. Derivada de x em relação a x, 1. Então, vai ficar somente, né, cosseno de y menos x. Mais a derivada da segunda. Então, agora, eu tenho a derivada de cosseno de y menos x. Vamos ver aqui. A gente sabe que a derivada do cosseno é o menos seno. E aí, a gente tem ali não só o cosseno, a gente tem cosseno de y menos x. Como eu estou derivando em relação a x, o y vira uma constante. Então, por exemplo, se fosse 2 menos y ali dentro, como que ficaria essa derivada? A gente precisaria usar a regra da cadeia. Regra da cadeia, seno, desculpa, menos, aqui, vou botar aqui embaixo, menos seno de 2 menos y, vezes a derivada de 2 menos y, que é menos 1. Ou seja, vai ficar seno positivo de 2... Opa, aqui é menos x, desculpa. Menos x. Isso. Seno de 2 menos x. Só que a gente não tem 2, a gente tem y. Então, aqui vai ficar... Derivada dessa vai ficar seno de y menos x. Vezes a primeira, que é o x. Então, vezes x. Vou botar assim. Agora, a derivada em relação a y. Então, df, dx, dy, desculpa, vai ficar. A derivada da primeira em relação a y. Bom, o x vira constante, derivada da constante é 0. Então, a gente vai ter 0 vezes cosseno de y menos x. Mais. Agora, a derivada de y menos x. Então, agora eu não tenho 2 menos x ali dentro. Eu estou fazendo cosseno, derivada de cosseno de y menos 2, por exemplo. É isso que eu estou fazendo agora. Então, não vai mais ter esse menos 1 aqui multiplicando, né? O que vai acontecer? Vai ficar menos seno de y menos 2 vezes 1, que a derivada de y menos 2 é 1. Ou seja, fica apenas menos seno de y menos 2, mas aqui a gente tem y menos x, né? Que o x aqui é uma constante. Então, eu estou dando um exemplo aqui como se fosse um número, porque o x agora está sendo considerado um número qualquer, né? Uma constante. Então, vai ficar menos seno de y menos x. E aqui vai dar 0, né? 0 vezes cosseno ali vai dar 0, ou seja,
ficou apenas menos seno de y menos x. Então, veja que as derivadas podem dar completamente diferentes uma da outra, né? Como vê ali. Elas podem dar muito parecidas, né? Ó, veja que aqui tem uma simetria aqui, certo? Só vai mudar o x pelo y ali na parte de cima. Aqui já também completamente diferente. Então, pode acontecer de tudo aqui quando a gente for calcular as derivadas parciais, tá? Vamos aos dois últimos exemplos da nossa aula de hoje. Aqui, a gente vai fazer primeiro derivada em relação a x. Vou já começar usando aqui a nossa outra notação. Vou até escrever aqui, derivada de f em relação a x. A gente vai começar a usar essa notação aqui, ó. Mais simples, né? Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem seno ao quadrado de x, y. Então, aqui a gente tem não só seno, a gente tem um produto de funções. Então, a gente tem seno de xy vezes seno de xy, correto? Mas, então aqui a gente consegue utilizar tanto a regra do produto quanto a regra da cadeia, né? Eu vou fazer a regra da cadeia. Então, primeiro, se a gente for fazer seno ao quadrado, primeiro, seno de x. Vamos começar por seno de x, a derivada é o cosseno. Então, se a gente tem seno de x ao quadrado, vou botar assim, e a gente vai derivar isso aqui, a gente, pela regra da cadeia, a derivada da primeira, 2 seno de x, vezes a derivada da segunda, cosseno de x. Só que aqui a gente não tem seno quadrado de x, e sim de x vezes y. Como a gente está derivando em relação a x, o y é como se fosse uma constante. Então, se a gente tivesse aqui seno quadrado de xy, ou seja, x vezes uma constante, vamos colocar aqui, sei lá, 3x, como que ficaria essa derivada? Aqui, mesma coisa daqui, 2 vezes seno, só que agora não é de x, é de 3x, né? Vezes cosseno de 3x, porque tá aqui, né, cosseno de 3x. A derivada da de dentro agora é seno de 3x, então vai ficar cosseno de 3x, e aí eu tenho que multiplicar novamente pela derivada da de dentro, que no caso é 3. Porque aqui a gente tem o quadrado e temos o 3x aqui dentro do seno. Então, quando a gente for fazer derivada da segunda, que é seno de 3x, não pode ser só cosseno de 3x, tem que multiplicar pela derivada da de dentro também, tá? Porque aqui a gente tem só x e aqui a gente tem 3x, tá? Então, vamos lá, como que vai ficar finalmente aqui com y, né, no lugar do 3, 2 seno de xy vezes cosseno de xy vezes, agora, y, né? O y é 3. No lugar do 3 aqui seria o y, né? Que a gente está considerando o y como constante. Vamos ver para x ao quadrado, para x ao quadrado, para derivada em relação a y, ou seja, a fy, como que vai ficar? Bom,
Tem alguma mudança do x para o y? Não. É derivada de seno quadrado de x vezes y. O x não está ao quadrado e o y também não. Os dois estão, né, da mesma forma ali. Então, não muda absolutamente nada. 2 seno de xy, cosseno de xy, só muda aqui. Quando a gente vai fazer a derivada de xy agora em relação a x, vai ficar somente o x, não o y. É isso que muda, tá? Então, vou até pintar aqui só para tomar cuidado aqui que temos essa mudança aqui. Só essa diferença, tá certo? Agora, para o nosso último exemplo, a gente vai ter uma função de 3 variáveis. Então, a gente vai ter 3 derivadas parciais. Vamos calcular primeiro a fx, como que vai ficar. A gente vai tratar o o y e o z como constante. Então, derivada de x², 2x, derivada de y², y² virou constante, vai ser 0. Até colocar aqui, mais 0, mais. Derivada de e na x, y, z. A gente fez, né? Bem parecido. Vai ficar e na x, y, z, vezes a derivada de x, y, z em relação a x. Derivada de x é 1, yz é constante, então vai multiplicando yz. Então, a gente ficou, vou reescrever aqui mais bonitinho, vai ficar 2x mais yz vezes z na x, yz. Agora, fy, vou derivar agora em relação a y, o x e o z vão virar constante, e aí vai ficar x² constante, zerou, y² mais 2y, mais, mesma coisa, e na x, yz, vezes a derivada de x, yz, só que agora em relação a y, derivada de y é 1 vezes xz, xz. Então, a minha derivada em relação a y ficou 2y mais e na x, yz, xz vezes e na x, yz. E, por último, a derivada fz, agora que a gente não tinha feito nas outras, que é em relação a z, vai ficar x², zerou porque é constante, y², zerou porque é constante, e o e na xz, vezes, agora o z é a minha variável, então fica xy, multiplicando. Ou seja, ficou somente xy vezes z na xyz. Fechou? Então, a minha quantidade de derivadas parciais sempre é a quantidade de variáveis que a gente tem na minha função. E para cada uma delas, a gente vai ter uma função. Cada derivada parcial é uma função e a gente também tem que, quando a gente está derivando em relação a uma variável, todas as outras a gente trata como constante e usa sempre as mesmas regras de derivação. Regra da cadeia, regra do produto, tudo igualmente, só a gente vai tratar como uma constante. Tá com dificuldade? Substitui com um númerozinho, como a gente fez aqui, ó, 3x. Se fosse 3x, como que a gente derivaria? Né? Como que fica essa derivada? Para a gente entender melhor o comportamento daquela derivada e depois a gente volta lá no y para não se confundir, tá certo? Qualquer dúvida, me mandem por e-mail. Até mais!